Bom, começando aqui a gravação para falar sobre o nosso sistema, né, que foi desenvolvido aí pelo nosso grupo, o Grupo Sextou. Nós estamos aqui, então, com o sistema de gestão escolar, tá? Aqui é a carinha inicial do sistema. Mas antes de nós aqui mostrarmos o sistema, quero mostrar aqui também que o nosso GitHub já foi criado, ele já foi configurado conforme o que foi estabelecido nas aulas. Então, todas as pastas aqui, todos os arquivos, eles já foram publicados. Então, nós temos telas de login, mostrando aqui um pouquinho também sobre as telas, tá? Então, tudo aquilo que foi pedido pelo professor está aqui, o banco, a SQL, nós temos aqui toda a parte do Composer, né, do JSON, está tudo configurado, bonitinho, PHP, tá? Nosso sistema, ele está rodando aqui com um banco de dados MySQL, tá? Então, nós temos aqui esse banco de dados, foi feito aqui no PHP tá? Então, aqui nós estamos com esse banco de dados, já foi estruturado, ele já foi criado, tá? Então, ele está rodando conforme estabelecido, tá? E aqui também, né, para rodar o sistema, nós temos o Champ, né? Então, o Champ está trazendo aí para a gente a porta que nós estamos usando, que é a porta 80, aqui no Apache, e o banco de dados, né, o MySQL, também já configurado aqui no Champ. Beleza? Bom, antes de eu mostrar o sistema também, quero mostrar aqui, né, todo o desenvolvimento, então, o nosso GitHub, também aqui mostrando como que ele está dentro do GitHub, tá? GitHub não, no VS Code. Então, todo o desenvolvimento já está aqui, a parte do Composer, tá? Então toda a interface de código está rodando conforme o esperado, tá? Bom, nosso sistema. Então, nosso sistema, ele foi desenvolvido, né, para atender duas frentes, é uma escola, mas ele foi desenvolvido para atender duas frentes, a parte administrativa da escola e a parte do professor, tá? Na parte do administrativo, o que nós vamos ter? Eu vou colocar aqui o login, né? Vai ter o usuário e a senha, e eu vou clicar em entrar, tá? Entrando aqui na parte do administrativo, o que nós temos? Então, aqui, como ele não foi publicado, né? Ele está no localhost, né? O sistema, como ele não foi publicado, aqui estaria o logo da escola, tá? Então, na publicação, aparece o logo da escola, né? Aqui no canto, nós temos, então, a parte do usuário. Então, tem a parte do meu perfil. Eu consigo visualizar o meu perfil como administrador. Então, tem o nome, telefone, endereço, tudo bonitinho, né? Os meus dados. Inclusive, se eu precisar fazer a alteração de senha, eu consigo fazer aqui. Então, eu clico em alterar senha e eu consigo alterar, né? Colocando a senha antiga e criando uma senha nova, tá? Aqui também nós temos a parte de acessibilidade. Então, para quem tem baixa visão, a gente consegue diminuir o tamanho da letra e aumentar o tamanho da letra, tá? E também o site, ele foi desenvolvido, focado também em mobilidade. Então, a pessoa, né, o professor, o administrador, ele também consegue acessar a ferramenta do celular. Eu vou mostrar aqui como que funciona essa parte, tá? Então, eu vou ver aqui na ferramenta do desenvolvedor, que eu vou mostrar como que fica ele num celular. Então, aqui a gente tem a tela como se fosse uma tela de celular, tá? Então, ela tá aqui, ó, bonitinho, como se fosse lá de um celular. Então, eu tenho aqui, ó, a visualização do menu, né? Tenho aqui também a opção de sair, eu posso entrar novamente, eu consigo visualizar essas informações, né, de forma mobile, beleza? Perfeito. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, nosso sistema ele está contando com acessibilidade, tá? E uso da mobilidade para facilitar o dia a dia do professor e do administrador da escola, né? Então, nós temos aqui algumas funções. No perfil administrador, nós temos aqui, então, a parte de usuários, ele que vai fazer o cadastro de outros administradores e de professores. Então, aqui nós temos já cadastrados alguns administradores, alguns logins aqui padrão, como admin, o José, o Michel, né? Nós temos aqui também alguns professores cadastrados, né? Aqui um outro professor que cadastramos. Se eu precisar fazer o cadastro, eu venho aqui no adicionar, eu consigo colocar uma imagem para esse usuário, colocar se ele é do administrativo ou se ele é professor, né? Nome completo dessa pessoa, eu posso colocar aqui, ó, teste,
2, o telefone de contato dessa pessoa, 11 9 7474 8585, né? O e-mail dessa pessoa, então eu também posso colocar aqui, estou colocando o meu, .com. O endereço também eu consigo colocar, então eu vou colocar aqui o endereço padrão que eu tenho, né? Então tá aqui o endereço padrão, o bairro, né? Vou colocar aqui então, ó, bairro, complemento, se tiver um complemento, né, estado, então dados de acesso, e aqui eu consigo colocar os dados de acesso, que vai ser o login dessa pessoa, a senha e o confirmar a senha. Então ele é um professor, eu vou colocar o nome dele de José, tá? Então, é o José é o professor. Eu coloco aqui o José, a senha 123, tá? E 123 aqui para confirmar a senha, e ele já salva automaticamente esse usuário. Então, quando eu venho aqui no usuário, eu vou ver esse usuário cadastrado. Tá? Então, ele é do tipo professor, né? Aqui, ó, do tipo professor, dado como teste 2, o login é José, tá? E é um usuário ativo. Eu consigo desativar o usuário, então se é um professor que não está mais, eu consigo desativar, né? Consigo alterar esse cadastro e eu também consigo excluir. Se eu pegar aqui, eu consigo excluir aqui outra pessoa. Então, vou escolher esse admin aqui, ó, eu consigo fazer a exclusão desse professor ou desse perfil administrativo, tá? Nas séries, nós temos aqui então as séries cadastradas, já foram cadastradas, então primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, cada uma com o seu código. Também consigo editar a série, então se eu quiser vir aqui eu posso editar, tá? Eu posso também adicionar uma nova série, caso precise, né? Então fica a critério da escola. Aqui em turmas, eu consigo então cadastrar as turmas, né? Então a gente vai ter várias turmas para várias séries, né? Então tem aqui, cada turma terá seu código, seu turno, a sua série, o número, ou a letra da turma, né? Então nós estamos no A, B, C, D e E o número de alunos cadastrados. Então a gente tem série que tem 8 alunos, 2 alunos, e aqui essa aqui tem 0. Consigo editar essa turma também, então eu posso vir aqui e fazer a edição, beleza? Eu consigo ver as matérias que estão atreladas a essa série, então se eu clicar aqui em matérias eu consigo visualizar, essa aqui não tem, essa daqui tem matéria cadastrada, ó, então educação, português, matemática, história, educação física e inglês, então tá aqui. Eu tenho os alunos cadastrados, então eu também consigo visualizar esses alunos que já estão cadastrados, tá? Consigo visualizar também o diário de classe, então eu posso clicar aqui nesse diário de classe, eu consigo ver, ó, quantos diários, né, quantos dias já foram atrelados, né, para essas matérias. Eu consigo clicar, inclusive, em visualizar diários, eu consigo ver, ó, no dia 25 do 4 teve aula, no dia 1º do 4 teve aula, no dia 31 do 3 teve aula, e eu consigo visualizar também aqui, ó, o relatório, eu consigo saber quem é que está com presença, antes do intervalo e após o intervalo, tá? Então, eu consigo visualizar essas informações aqui no nosso sistema. Se eu precisar adicionar mais matérias, eu posso, mais diários de classe, né? Eu posso colocar a data, então vou colocar o dia de hoje, a data, a matéria, então vou colocar aqui um exemplo, educação artística, e eu posso colocar uma observação, tá? Coloca teste do teste, vou marcar como sim, e aí ele já vai puxar automaticamente os alunos cadastrados para essa matéria no dia 7, que é hoje. Eu consigo, então, lançar a presença. Então, eu posso vir aqui lançar a presença para esses alunos, tá? Então, aqui a presença foi lançada. Eu consigo salvar essa presença certinha, que ela já foi salva, tá? Então, o administrador também consegue salvar lançar, né, presenças para as salas, tá? Para as matérias. Bom, então nós temos aqui as turmas, elas já foram cadastradas, suas matérias. Aqui nós temos as matérias cadastradas. Então, se eu precisar cadastrar mais matérias, eu posso. Então, posso vir aqui adicionar o nome da matéria observação. Inclusive, eu consigo até editar o cadastro dessa matéria ou excluí-la, tá? E alunos, aqui eu tenho todos os alunos que foram cadastrados, tá? E a gente vai usar como exemplo esse aluno teste, tá? Esse aluno teste aqui, que é o usuário que a gente vai mostrar como que fica o recebimento do e-mail, tá? Para os pais. Aqui também no cantinho eu consigo vir editar, alterar, tá? O nome desse aluno. Então, o aluno tem uma imagem, ele tem um número de RA que foi cadastrado, um telefone, o e-mail, tá? O nome do responsável, e aqui eu tenho o e-mail do responsável. Isso é importante porque
após o recebimento desse, a visualização da matéria, né, da aula que foi ministrada para esse aluno, se ele não bater a aderência, o pai recebe o e-mail. Aqui eu tenho também o endereço desse aluno, tá? Então, essa parte é a parte do administrativo. Eu vou sair e vou entrar num perfil professor. Então, eu tenho aqui um perfil professor cadastrado. Eu consigo entrar e eu consigo ver, então, as matérias. Eu, como Vitória, a professora, eu consigo visualizar as matérias que estão atreladas a mim. Então, eu tenho aqui o código das matérias, o turno que eu estou ministrando, as séries que estão para mim, as turmas e o número de alunos cadastrados. Então, eu consigo vir aqui, eu posso editar, tá? Eu posso visualizar a matéria, tá? Ó, Vitória da aula de inglês, tá? Eu consigo ver os alunos cadastrados, então aqui eu tenho os alunos que foram cadastrados, tá? Eu consigo também lançar o diário de classe e excluir, né, essa turma. Aqui nós vamos usar essa turma, turma E, tá? Eu tenho aqui aquele aluno teste que nós falamos, o aluno teste. Então, eu vou vir aqui, vou criar um diário de classe para essa matéria, é a matéria de geografia. Eu consigo visualizar aqui essa matéria e adicionar o diário de classe. Vou colocar aqui o diário do dia 7, a matéria de geografia. Vou colocar aqui teste. Eu vou dar um sim. Bom, agora eu vou lançar a presença. Então aqui, vamos supor que esse aluno teste, ele só veio antes do intervalo, depois do intervalo ele não esteve presente. Então vou deixar aqui marcado. E agora eu vou salvar. Nesse exato momento, o que, que acontece? Ele vai carregar a tela, a gente vai lançar a presença, e esse aluno que está, pronto, presença lançada com sucesso, esse aluno que está com 50%, a gente em instantes recebe este e-mail comunicando, então, ó, a falta do aluno. Então, acabou de chegar esse e-mail de notificação para a gente, ele fala aqui para a gente, ó, recebida 0 minutos. Notificação de baixo aproveitamento do aluno, notificando que o aluno teste, obviamente vai ter o nome do aluno, está com aproveitamento atual de 16,667 na matéria de geografia, né? Aqui a gente vai corrigir, tá? É um erro na hora de enviar. Aproveitamos para relembrar que o aproveitamento mínimo é de 75%. Então, 75% na matéria, tá? Então, o pai está recebendo, a gente já está fazendo com que o pai receba esse comunicado, tá? Do professor é basicamente isso. Ponto importante, tá? Então, o professor, ele consegue vir aqui e ter essa visualização, edição de cadastro e da parte de diários, lembrando que ele consegue visualizar o diário também de classe da matéria que ele ministra. Então, se eu vim aqui, então, nessa última, eu consigo visualizar que na geografia, que foram 3 aulas ministradas, eu consigo visualizar mais uma vez esse lançamento de presença, tá? Então, aqui eu tenho tudo certinho, conforme o que foi preciso, e, obviamente, o professor ele também consegue puxar o relatório. Então, ele coloca o relatório de quando a quando ele quer, vou colocar desde o dia 1º de abril até o dia de hoje, né? As turmas, aqui eu vou colocar a turma primeiro ano E, que foi que a gente viu agora, aqui o professor é a Vitória, e eu quero da matéria de geografia ou de todas as matérias que eu ministro. Eu posso clicar aqui em gerar, ele gera pra gente, então, ó, que bacana esse relatório, e a gente consegue ver, então, o aproveitamento dos alunos, né? Como que ficou as aulas ministradas, as presenças que foram lançadas, as faltas, em porcentagem, isso em geografia, em inglês, que esse professor também ministra inglês, só que não foi cadastrado ainda, o inglês aqui também mostra, tá? E de quando a quando esse relatório ele foi extraindo. Lembrando que o administrativo também pode lançar, né, visualizar essa informação, tá? Então eu consigo vir aqui em matérias, deixa eu conferir aqui, isso, perdão, turmas, e aqui em turma eu também consigo puxar esse relatório. Então se eu vim aqui, ó, em 1º de abril, dar um ok, colocar até o dia de hoje, a turma é a 1E, a Vitória, que dá todas as aulas, eu também consigo, como administrador, gerar esse relatório, tá? Então esse relatório está aqui, ó, gerado com as mesmas informações, tá? Então esse foi o nosso sistema, esse foi o desafio lançado, nós conseguimos entregar aqui tudo que foi proposto e pedido, né? Algumas coisas elas acabam não aparecendo porque a gente precisa de uma hospedagem, né? Então com uma hospedagem a gente conseguiria colocar mais informações. Tudo bem? Então é isso. Tchau, tchau.